Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Então vamos lá. Vamos. Bom, primeiramente, doutora, como eu sempre faço, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, como eu sempre falo, desprender o tempo teu para estar aqui e poder contribuir, não só com o ROF, porque eu acho que isso é um detalhe, mas contribuir com amigos nossos de profissão, tá? Amigo da ROF, amigo da odontologia e biomédicos. Então, assim, a gente vai falar sobre alinhadores, mas a gente tá falando para uma quantidade de gente, eu espero que chegue em várias pessoas. Então, assim, a proposta de informar, ela é muito importante, né? Então, essa é a minha proposta, a nossa proposta aqui. Sim. Então, para isso, eu preciso de vocês, tá? Então, muito obrigado pela tua presença. Eu falo que eu começo agradecendo e finalizo. Então, nós vamos finalizar só daqui a pouquinho. Então, doutor, de verdade, muito obrigado pela tua disposição de estar aqui, tá? E se você quiser fazer uma introdução, doutor, fica à vontade que depois eu tenho um planejamentozinho bacana aqui pra gente. Bom, boa noite. Eu que agradeço estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho do que eu sei. Como a gente estava conversando, na verdade, eu não sou professora, eu não dou aula, mas eu acho que eu posso ajudar bastante, contribuir bastante, não só para os pacientes, mas para o pessoal da nossa área que está ali meio perdido. Putz, que caminho que eu vou tomar? Para onde eu vou? Então, acho que toda essa trajetória, 23 anos de formado, a gente já passou por várias situações. E eu venho aqui compartilhar um pouquinho. Então, tá bom. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, eu coloquei aqui, doutor, e assim, o que eu gosto é fazer uma introdução. Obrigada. Tá, fazer uma introdução perguntando para que aqueles que vão nos assistir posteriormente e estão nos acompanhando agora, quem é Fernanda Lino? Fala um pouco sobre você e quando você ingressou na ROF. Tá, por favor. Bom, vamos lá. Então, estou formada há 23 anos, eu tenho uma trajetória gigantesca aí dentro da odontologia. Bacana. Sempre fui muito estudiosa, sempre gostei bastante de estudar. E o meu foco sempre foi em cirurgia. Tá? Então, quando eu estava no 5º ano da faculdade, eu prestei uma prova para fazer aquele estágio no bucomaxilo. Né? Então, eu terminava a faculdade, era período integral na época, quando a gente estudava, Exatamente, 5 anos. Então, eu estudava o dia todo, das 7 da manhã às 5 da tarde, pegava o plantão às 7 da noite, fazia o plantão a noite inteira e no outro dia, às 7 horas da manhã, estava na faculdade de novo. Não é fácil. Então, eu sempre gostei muito de estudar e muito focada. E, na época, o chefe da cadeira lá da bucomaxilo era meu professor na faculdade também e ele tinha um curso de cirurgia oral menor. Bacana. E eu estava no 5º ano, aí eu fui lá, professor, eu gostaria muito de fazer seu curso, eu sei que eu não posso, só tenho que estar formada para fazer. E ele permitiu que eu fizesse. Então, quando eu me formei na faculdade, eu já tinha feito estágio em bucomaxilo, já tinha esse curso de oral menor. Que legal. Então, minha vida sempre foi muito focada à parte cirúrgica, isso me encantava demais. Bom, depois disso eu fiz bucomaxilo mesmo, fiz residência em bucomaxilo, fiz implantodontia, e olha só como... E aquilo me fazia muito sentido, assim, bases ósseas, né? E aí, eu falei, poxa, eu preciso estudar um pouquinho de bases ósseas, eu amo cirurgia, mas eu preciso estudar um pouquinho isso, como que eu posso contribuir mais com essa... Muito legal. E eu fui fazer ortodontia e ortopedia, fui focar na ortopedia, eu falei, eu preciso entender um pouquinho disso daqui. Olha como as coisas vão acontecendo, né? E eu entrei na ortopedia, fiz a especialização de ortopedia. E aí eu já comecei a ter uma outra visão, né? Que aí a gente já começa a ver o paciente de uma forma mais holística. O que a gente pode melhorar, de que forma a gente pode melhorar. E é um passo a passo mesmo. Então, você vai sentindo a necessidade de dar aquela evoluída. E foi quando eu comecei meu primeiro curso de ROF, foi com o professor Wilson, de toxina botulínica. Todo mundo inicia Todo por mundo toxina, inicia, né? e com ele, né?
Então, tem uns 10 anos, tanto é que o meu título de ROF foi por conta da minha carga horária, em bucomaxilo, em implantodontia. Que Então, bacana. eu consegui pegar esse... Então, sempre fui muito estudiosa, sempre Uhum. foquei muito na odontologia, na parte cirúrgica, Certo. e a ROF veio assim. Então, eu fiz curso de bichectomia. Que bacana. Começamos lá, né, com Para quem gosta de bichectomia, cirurgia, é muito bom. toxina. E aí eu Uhum. fui para os cadáveres frescos, aí fui Ó, que legal, que estudar. Eu falei, bacana. vamos estudar isso daqui, vamos ver de que jeito que a gente consegue encaixar tudo isso. Isso é tão importante. E aí eu cheguei nos alinhadores, Uhum. né? Que casou completamente com o que eu buscava dentro da ROF. E eu falava, poxa vida, a gente precisa de tantos materiais, né? Uhum. Para fazer com que as bases ósseas se encontrem e fique um perfil harmônico. Vamos trabalhar isso com os alinhadores, né? Certo. Porque como os alinhadores encapsulam todos os dentes, Uhum. a gente consegue ganhar osso, a gente consegue fazer expansão. Tá? Então, todas as vezes que a gente expande, a gente sabe que todo tecido mole está suportado por um tecido duro. Uhum. Então, a gente consegue ter um resultado bem legal. Então, toda essa parte dos alinhadores facilitava muito a minha finalização com harmonização, porque eu utilizava menos produto para deixar o meu paciente mais próximo do que... Porque estruturava e você precisava de menos. Exatamente. Que legal. Foi muito importante esse start, porque essa questão de remodelação óssea, de tudo isso, eu coloquei aqui, eu fiz uma observação aqui, que nos seus stories você disse que seu tratamento se resume em moldeiras invisíveis, né? E aí eu quero te perguntar, pro pessoal que vai nos assistir, Sim. aqueles que pretendem aprofundar em alinhadores, como que funciona? Fala pro pessoal, eu tenho acompanhado toda essa evolução, mas quem está pretendendo trabalhar com alinhadores invisíveis, como que funciona o aparelho? Essa é a minha primeira pergunta. Eu já vou emendar uma outra aqui. Sim. E eu ainda coloquei assim, se eu estiver errado, me corrige, por favor. Sim. Os alinhadores hoje, eles possuem ganchos para que possa fazer o uso de elásticos. Isso. E aí, por que eu estou perguntando isso, doutor? Agora você vai poder evoluir isso aí de uma maneira para que todo mundo possa entender. Sim. Lá no início, no start dos alinhadores invisíveis, esses ganchos existiam já desde aquele momento ou ele evoluiu para isso agora? Não, os ganchos sempre evoluíram, tá? Certo. Existe sim gancho no alinhador, tá bom? Olha que legal. Existe um recorte na placa, tá? Certo. Então, a gente usa muito elástico também nos alinhadores, tá? Tanto o paciente classe 2 como classe 3. Então, a grande vantagem do alinhador, que eu sempre falo, é por ele ser encapsulado, diferente de um bracket, por exemplo, que está ali naquela parte central do dente, aí você tem que fazer aquela força. O alinhador não, por ele encapsular todo o dente, a gente consegue fazer expansão. Então, isso é incrível. Isso a gente só consegue com o alinhador. Eu te falo que eu levo eu preparo o paciente para ortognática com o alinhador. É mesmo? Eu faço o preparo de pacientes para a cirurgia ortognática com o alinhador. É sensacional. É logicamente que assim, o alinhador você tem que dominar bastante, né? Ele vai te entregar muita coisa. Mas logicamente que você também tem que ter ali uma expertise para fazer um bom planejamento. Com certeza, sem né? dúvida. O planejamento é o que sempre ganha o jogo. Mas hoje o alinhador me entrega tudo que eu preciso. Eu fiz umas fotos só para o pessoal entender, pessoal, quem vai nos acompanhar, essas fotos depois eu posso colocar. Sim. Posteriormente. Mas eu coloquei aqui classe 3, lá no seu, olha aqui. Classe 3. Isso, né? Apinhamento. Isso aí. Classe 3 já resolvido, sim, o apinhamento, então para o pessoal entender. Sim. E voltando depois a gente aqui, coloca para eles conseguirem isso, para poder ter uma ideia. Thales, eu vou mandar para você. Não, você pode mostrar. Mostra, por favor, para poder
facilitar pra gente? Thales, o negócio é o seguinte, ó, pro pessoal entender aqui. Eu vou colocar pra você, tá, já recortadinho. Aqui, ó, mordida cruzada. Sim. Um caso de mordida cruzada e ele já alinhado. Isso aqui tudo, pessoal, são os alinhadores, né, doutor? Exatamente. Tudo feito... É o passo a passo do É o alinhador. passo a passo dos alinhadores. Pode continuar, porque eu só vou fazer Sim, uma... vamos dar uma introduzida, assim, porque tem Por favor. muitos pacientes ou até profissionais que não entendem muito a logística do alinhador, né? Então, o paciente chega, a gente tem um scanner no consultório. Eu ia perguntar sobre o scanner. Exato. Pode falar, doutor. Eu tenho o scanner no consultório porque facilita bastante o planejamento para o paciente, tá bom? Certo. Então, a gente vai digitalizar todo o paciente, arcada superior, inferior, oclusão. Certo. Fazemos fotos também e todo esse material vai pro nosso sistema, onde a gente junta tudo isso e faz o planejamento, Certo. tá? Então, dentro desse planejamento, a gente tem um clean check. Ou seja, a gente evolui no sistema, todo o planejamento da forma que a gente quer que aconteça, vai para a empresa e eles devolvem um clean check, que é um videozinho mostrando exatamente a evolução que vai acontecer. A evolução do caso, como esse paciente vai finalizar. Se é isso que a gente gostaria que acontecesse, né? Muitas vezes a gente ajusta alguns ponto de contato, enfim, nivelamento, alinhamento, devolve, volta. Então, quando a gente aprova... Isso acontece também, doutor. Você faz toda uma parte de ajustes... Sim. Para poder... finalizar e vir todas as placas, tá? Certo. Então, as placas só vêm quando a gente realmente aprova e visualiza aquele planejamento do jeitinho que a gente gostaria que ele viesse, tá? Então... Ok, demos o ok no clean check. Todas essas placas chegam para a gente do início até o final do tratamento. Então, a última placa é exatamente o final do nosso tratamento. O que a gente planejou para aquilo, né? Então, não tem erro, né? Porque cada placa, de uma placa para outra, existe uma movimentação de 0,25 milímetros. E isso é tudo feito digitalmente. Que legal. Não tem erro, né? Desde que o paciente realmente faça uso dessas placas... 22 horas por dia, para que sim, vá para a próxima. Depois de uma semana, 10 dias, depende do quão... Eu ia perguntar o tempo. Isso, o tempo para usar cada placa. Sim. Então, de 20 dias, mais ou menos. 22 horas por dia, de 7 a 10 dias, dependendo da movimentação. E eu trato os meus pacientes, a gente tem um relacionamento muito bacana. E eu jogo muito limpo com eles. Olha... Você pode trocar cada uma semana, desde que você realmente use cada placa por 22 horas. Cumprir pelo menos esse tempo. Exatamente. Se você sente que, poxa, essa placa realmente eu não usei por esse período, durante uma semana, então estica para os 10 dias. Por quê? Porque a próxima placa, ela tem que encaixar certinho naquela movimentação. Entendi. Se a placa anterior não fez a movimentação total, a próxima já não vai dar aquele tracking direitinho. Entendi. Quando chega na última... o movimento não aconteceu. Então, quando o movimento não acontece, é porque realmente só tem uma causa. O paciente não fez uso correto dos alinhadores. Eles são desconfortáveis, doutor? Não são desconfortáveis porque é uma movimentação muito leve. O que eu gosto, por ser uma placa, e hoje a gente sabe que a maioria dos nossos pacientes apertam e rangem os dentes, a placa dá conforto. E eles me relatam bastante que quando eles tiram, eles sentem falta da placa, porque realmente dá conforto, melhora dor de ATM, apertamento. Que bacana, que bacana. Otávio, eu vou pedir para você mostrar brevemente aí. Essa daqui é a primeira? Isso. Você vai passar, Thales, ver se está bem certinho. Você pode passar pelo menos uns 6, para o pessoal entender. Então, doutora, enquanto o Thales está mostrando ali, eu coloquei assim, caso positivo, para tracionar, então, quem é classe 2 Exatamente. E quem é classe 3. E por ser uma placa, pensa só, olha que bacana que o alinhador veio trazer pra gente.
por ser uma placa, ele já faz a desoclusão, Uhum. né? Então, se a Exatamente. gente quer intruir algum dentinho, a gente faz ali um movimento de intrusão já naquela placa. E por ser Que uma placa, ele já está bacana. apertando, já está Aham. intruindo. O que a gente quer que extrui, a gente já deixa um movimento sem toque na própria placa. Para que ela possa acontecer. Lembra que a gente fazia na ortodontia convencional? Que tinha que fazer Obrigado. levante, ou usar aqueles aparelhos que o paciente não... É, um desoclusor. A gente tinha que Exatamente. usar alguns para poder facilitar e chegar no que a gente almeja, Isso, né? então se o Os paciente é alinhadores classe 3 e ele faz está isso. cruzado, ele já descruza porque ele já desoclui. Que bacana, que fantástico. E os casos que eu vi, doutor, ficam muito bonitos, né? Ficam muito legais e num prazo muito curto de tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Eu ia Uma perguntar média isso. de 8 meses. Se o paciente rápido usar o aparelhinho ou as plaquinhas direitinho, uma base de 8 meses. É. A Ô, gente doutor, já tem eu resultados. uma vez estava vendo sobre alinhadores, casos de 18 meses. Me fala assim, doutora, quais são esses casos? São tão complexos assim? Ou na tua experiência não evolui para ele? Porque são 18 meses, né? A gente fala de 8. Nós estamos falando de 10 meses a mais, né? Sim, sim. Esses A casos... gente faz aí uma média de 26 placas por tratamento, por planejamento, Certo. tá? Então, se a gente trabalha com 26 placas num prazo aí de uma semana por placa, Cumprindo então 7 a gente dias, né? já tem aí um prazo bem curto. O que depende, né? Então, a vantagem do alinhador é que o paciente não precisa vir ao consultório todo mês, como na ortodontia convencional, Certo. o bracket não solta, o fio não solta, enfim. Então, porém, eu ainda faço um acompanhamento com o meu paciente a cada 2 meses, justamente porque eu quero checar o tracking. Bacana. Né? Então, como eu tenho lá, como eu te falei, eu digitalizei, fiz o meu clean check. Então, nesse clean check, eu consigo fazer um acompanhamento do meu paciente Certo. em todas as moldeiras que ele tá. Então, ele vem para o meu consultório no retorninho dele, na manutenção. Certo. E Na a cada 60 moldeira, dias. exatamente. Na moldeira 10. Eu vou lá no meu clean check, eu vejo se a posição dos dentes do paciente está compatível com a posição do meu planejamento. Tá? Então, muitas vezes, quando o paciente não usa o tempo adequado, a gente precisa voltar algumas moldeiras. E é isso que faz com que o tempo Possa vá prolongar. Mas eu acho que tem bastante a ver com planejamento também, viu? Acho que tem bastante a ver com planejamento. Falar isso, porque tem. É uma diferença, né? Sim. Como eu não trabalho com alinhadores, aí eu já vou falar de mim, eu não tenho essa experiência. Exatamente. Expertise. Então, eu não consigo contribuir tanto neste caso. Por isso que eu perguntei dessa questão dos 18 meses, porque eu já vi algo nesse sentido. Não. Né? Olha, foi uma paciente no consultório, acho que é o mês passado, e ela falou, doutora, eu já terminei o meu tratamento com uma outra profissional, ok? Só que eu não cheguei no resultado que eu queria. Eu olhei realmente, não estava encaixadinho. Certo. Né? Alinhado, nivelado, poderia melhorar bastante, tá? Ela fez a convencional, doutor? Não, Invisalign, o alinhador, tá? Certo, Fez tá. o Só para tentar entender. E aí eu pensei, né? A gente não comenta nada com o paciente, mas daí eu pensei, falei, poxa, a profissional deve ter pego um pacote menor do que a movimentação. Porque os alinhadores, eles vêm por pacote de quantidade de placas, tá? Certo. Então, as quantidades das placas vai depender do quanto movimento você precisa realizar, tá? Então, aí eu pensei, falei, poxa vida, essa profissional foi infeliz aqui no planejamento. Certo. Pegou um pacote menor e não conseguiu entregar. Enfim, eu falei, não, eu resolvo o seu caso, manda para mim e tal. E aí eles transferem o paciente para nossa plataforma, e tudo bem organizadinho, tá? E quando eu vi, realmente ela estava num pacote grande. Entendi. A gente conseguiria ter resolvido com aquela quantidade de placas. Então, realmente, o planejamento está muito ligado ao sucesso do tratamento. Era a observação que eu ia fazer. Então, é a questão do planejamento puro, o planejamento é bem importante. Na verdade, assim, doutor, em tudo que nós vamos fazer, o planejamento, ele é ganha a chave. jogo.
O Ganha o planejamento ganha o jogo. Eu Ganha o sempre jogo, falo isso para os meus exatamente, pacientes. E outra coisa importante, assim, que eu sempre falo Uhum. com os meus pacientes, principalmente da HOF, o que te incomoda? Porque às vezes o que incomoda o paciente, não, a gente está visualizando algo gigante, nem é o que está incomodando o paciente. É a queixa principal, isso é importante demais. Exato. Então você vai lá, corrige tudo, a classe 1 e tal. O paciente fala, doutora, mas não estou satisfeito, né, com esse resultado. Não era isso bem que eu queria. Então, acho que ouvir a queixa do paciente e a partir daí fazer um planejamento, né? Bacana. Essa observação tua foi muito importante e pertinente, doutor, que eu tive um caso meu que a paciente chegou, queria fazer preenchedor e ela me perguntou, Eros, quantas seringas você acha? Então, eu perguntei para ela, o que te incomoda? Aí eu imaginei que umas 3 fosse suavizar. Que de fato suavizou, porque 3 seringas é pouca coisa, nós sabemos disso. Sim. E num determinado momento ela veio acompanhar o marido e aí ela pegou e falou assim, Eros, eu posso conversar com você? Eu falei, claro. Então isso é importante para o pessoal entender. Sim. Que insatisfação, existem 2 tipos de insatisfação. A insatisfação mesmo e aquela que você consegue, conhecendo o teu paciente, entendendo a queixa dele, você não contornar, você simplesmente sugerir que possa evoluir para aquilo que ele quer. E aí ela pegou, parou de frente do espelho e olhou assim, no espelho e falou assim, não tá do jeito que eu quero, Não era isso que eu imaginava. Isso, exatamente. Aí eu perguntei para ela, falei assim, olha, o que você quer? O que você pretende? Ela falou assim, eu queria melhorar assim, assim, assim. E aí ela falou assim, quantos ml? O problema dela não era financeiro. Ela teria condição de fazer o que fosse proposto ali, vamos dizer assim. Eu falei para ela, não vamos falar de quantidade, não. Eu vou fazer uma seringa. Você vai com toda a calma do mundo olhar no espelho e vai falar para mim, não, ainda não. Aí depois eu faço mais uma. Então, quer dizer, com mais 2 seringas, ou seja, 5, 3 na primeira sessão e mais 2, eu consegui atingir o que ela ficou extremamente satisfeita, porque a gente consegue olhar no olhar, né, doutor? Sim. Ela olhou e falou assim, agora você chegou no meu objetivo. Isso é muito bacana, né? Muito. Então, essa questão de você estar diante do teu paciente e entender que você pode até fazer propor um tratamento para ele, fazer um planejamento, propor um tratamento. Se caso não atingir o objetivo, que essa pessoa procurou você porque não estava satisfeita com o resultado dela, né? Nós temos que ter isso é do ponto de vista profissional mesmo. Tentar entender e propor, falar assim, olha, então vamos para esse caminho aqui, né? Por isso que eu perguntei, doutor, se eram os alinhadores, isso, né? Para ver se estava na mesma. O planejamento bem assim, importante, né? O alinhador, ele é uma Ferrari. Mas se você não souber dirigir, não adianta. Você não vai sair do lugar. Então, realmente, o planejamento faz muito sentido. Né? E deixar bem claro para o paciente o que ele busca, né? Tentar entender o que ele busca, porque às vezes você pode entregar tudo e o paciente não vai ficar satisfeito. Exatamente. Então, eu jogo muito aberto com o meu paciente sempre. A gente tem uma questão ali de amizade, até porque eu falo, o que você está buscando? Vamos lá. Olha, esse caminho você vai ter isso, esse vai ter isso. Qual caminho você escolhe? Que legal. Né? Porque assim a gente minimiza bastante insatisfações lá na frente. Com certeza. E o paciente também sente que você está ali contribuindo com ele, né? Não, estamos no mesmo time, estamos jogando... Estamos de mão dada. Exatamente, né? exatamente. Bacana. Exatamente. E aí eu posso corroborar com isso aí, doutor, porque eu fui nos depoimentos teu lá e, que legal. E eu imagino a tua satisfação, doutor, de receber aqueles áudios, que legal. De receber aquilo tudo, porque eu vi 1 a 1. Olha, que joia, eu fico feliz. E assim, então assim, por que eu falei que eu posso corroborar, pessoal? Eu fui tentar
entender um pouquinho o teu universo. Que legal. bacana esse negócio Nossa, de que joia. estar de mão dada com o paciente. Sim, Porque eu tenho não a impressão, né? Isso aí eu acho que é a base mesmo, né? O sim, tratamento sim. ele só vai caminhar bem se você estiver junto, né? Sim, Que legal. Que legal que você foi. Eu trabalho bastante isso com a minha equipe, sabe? Uhum. Eu falo, paciente, se coloque sempre no lugar do paciente. Isso, né? exatamente. De que forma você gostaria de ser? Você gosta de sentar numa cadeira odontológica? Não é? Faz essa pergunta. Ninguém, Né? Você ninguém vai gosta, né? totalmente feliz, Exato. né? Então, de que forma você gostaria de ser tratado? Então, lá no meu consultório, na clínica, hoje a gente está migrando para um instituto, na verdade, justamente por conta disso, desses vários depoimentos. Que Então, legal, que as fantástico. pessoas pedem para eu ensinar. Uhum. Olha que bacana. Então, lembra que a gente bacana. conversou que o negócio vai fluindo? Quando você vai ver, você já está dentro. Acontece, exatamente. Acontece porque o você dia a dia gosta. evolui para isso e ponto Porque final. você gosta, porque você faz com amor, porque você Isso, se dedica exatamente. àquilo, né? É Com isso aí. muito carinho. Então, hoje a odontologia é minha vida, assim. Eu Que amo o que bacana. eu faço. Então, esses depoimentos eu faço questão de colocar lá, porque é tudo verdade mesmo. É o quão o paciente se sente satisfeito. Não só pelo que a gente entrega, mas a forma com que a gente trata, como a gente ouve a dor do paciente. Todos chegam certeza. com uma dor. Né? Exatamente. Todo paciente chega com uma dor, e tudo é funcional, tá? Não é porque a gente é especialista em harmonização que a gente só trabalha com estética. A minha visão não é essa, tá? Eu defendo muito a minha visão funcional. Eu sempre vou pro... Nossa, mas uma boca é funcional, é super funcional. Opa. O paciente não sorri, às vezes o paciente sorri, a boquinha fica torta, ou ele sorri, não aparece não aparece o lábio superior, então o paciente não sorri, tem vergonha, então é super funcional. Com certeza. Então, todos os meus planejamentos, o foco é funcional. E a estética vem de bandeja. Ela vem junto. Né? É Com certeza. sempre a função. Então, sempre deixo isso super claro para os meus pacientes. E aí, o que acontece no resultado final? Eles se surpreendem. Porque a gente baixa um pouquinho aquela expectativa de que tudo é estética. Com certeza. Com certeza. A gente traz para a função que isso vai te ajudar na sua vida, no seu bem-estar, qualidade de vida. E aí, no final, eles têm uma satisfação gigantesca do que a gente conseguiu entregar. Com certeza, não tenha dúvida. E dá para perceber nos depoimentos lá, viu, doutora? Você viu Satisfação. que legal? Muito bacana. É muito bacana gostoso. mesmo. Tratamento bem humanizado. Totalmente humanizado. Desde quando o paciente entra, todo o tratamento que eles recebem é uma experiência única. Com certeza. Eu fiz já foi falado aqui, você já mencionou tudo isso aqui. Numa entrevista tua na Band, doutora, você disse que fez buco, implantodontia, Sim. e foi para a área da harmonização, né? Sim. Para o pessoal entender, você participou desse, eles foram no teu consultório, pelo que eu entendi, depois você teve uma participação também na Record. Sim. E na saúde... Na TV. Saúde na TV. Exatamente. As coisas vão acontecendo, as pessoas vão encontrando a gente. Acho que também porque a gente atende muito paciente de uma forma muito querida. Os pacientes, todo mundo conhece alguém, não é? Com certeza. E aí chega na gente. Que legal. E aí você falou uma coisa aqui que eu coloquei o seguinte, doutora, sua observação foi impecável. Digo isso porque após falar sobre alinhamento, ou lentes, ou protocolo, pode ficar algo para trás. Foi mais ou menos o que você falou. Sim. Nesse caso, eu coloquei, isso aqui é palavra minha que eu vou dificultar. Farsear preenchimento labial, né? Você indica o preenchimento. E aí você falou assim transformando a vida do paciente. Exatamente. São suas palavras, assim transformando a vida do paciente, que é o que acontece, né, doutora? Exatamente. Então, eu me considero uma reabilitadora, tá? Então, quando o paciente chega para mim, se o pacientinho não tem dente, eu vou para carga imediata, faço carga imediata, bacana. Devolvo lá o sorriso, a autoestima para o paciente função. Isso é importante demais. Se o pacientinho tem dentes, a gente vai ou para o alinhador, ou para as facetas em resina ou lente de contato. E a gente sempre finaliza com a harmonização. Por isso que a harmonização veio para completar, para complementar muito a nossa área. Né? Porque por mais que você reabilite o paciente, no finalzinho a gente sempre precisa daquela cerejinha do bolo, que é a harmonização.
Então, e legal. que muda completamente a vida dos pacientes. É isso. Lá nos depoimentos você vê que é o que os pacientes falam Exatamente, mesmo, né? Fala, meu, exatamente. mudou minha A gente vida. tem isso. Hoje eu consegui um trabalho melhor, eu casei, eu consigo sair, eu consigo sorrir, eu consigo me alimentar melhor. Então, isso é muito É gratificante, né? fantástico isso, na verdade, né, doutor? É A gente gratificante. ter esse retorno por parte Sim. deles é único, é o que eu costumo falar. É um abraço, né? Sim, Ele manda é um uma carinho. mensagem, né? E fala, doutor, eu tô muito feliz. E tem caso teu lá que você faz. E aí eu não coloquei aqui, doutor, mas você faz a pediatria também. Eu gosto das crianças. Na verdade, eu amo a odontologia. Você vê que Quando, loucura, né? porque a molecadinha, eu vi mães mandando mensagem para você e Sim, agradecendo não só o acolhimento, como o sim, tratamento. Que legal. A gente cria um vínculo. Na verdade, acho que o primeiro passo é isso, né? Seja criança, adulto, idoso. Primeiro contato é o vínculo, é fazer o paciente confiar em você, né? Isso é Ter uma importantíssimo. credibilidade de que ali você está seguro, né? Que É você muito vai ser importante. bem cuidado, bem tratado. E as crianças abrem a boquinha, ninguém segura, Que legal. tudo acontece, eles saem e ainda pedem para voltar. Mamãe, que dia que eu vou voltar na doutora? Olha que coisa fantástica. Porque a gente sabe que a molecadinha, aí, contrariando um pouquinho o que você falou, doutora, a molecadinha dá trabalho. Mas tem uma questão que tem muito peso, doutor, que você falou aí. Quando se trabalha com amor, Sim. quando você sai de casa com a intenção de entregar, e aí eu vou me antecipar numa coisa aqui. Põe nas fotos lá, porque eu achei fantástico, doutor. Eu quero até te parabenizar por colocar aquilo ali, porque quem lê... Olha que maravilha. Mas eu não quero, não é isso aí que eu quero não, quer ver? Põe na Thales, depois a gente Olha volta que lindo aí. esse caso, né? Muito bacana. Olha. Aqui, ó. Aqui, doutor. Lá. Volta um, Thales, por favor. Ai, que lindo, né? O meu Isso. Instagram é cheio de frases. Desculpa, porque eu Não tem acho problema. que as pessoas se conectam com pessoas acima de Isso. tudo, sabe? É Então, isso. assim, quem é a Fernanda, antes de ser a doutora Fernanda, né? Com quem eu vou me Isso, conectar? exatamente. Quem tá lá, né? Quem é a profissional que Exatamente. tá lá? Quem é essa pessoa? Aham. Será que a filosofia de vida dela tem a ver com o que eu busco? Nisso daí ele consegue entender. Exato. Faça mais que o combinado. Isso é uma coisa que eu sempre falo para minha equipe. Vem com amor, sabe? Isso é importante. Vem e faz o seu melhor e faça mais, porque a gente vai ser recompensado em algum momento. Com certeza. Reconhecido, recompensado, quando você faz a mais. Então, só um parênteses aqui. Muitas vezes eu tô lá atendendo o paciente, fechei um plano, enfim, um planejamento. Eu olho e falo, cara, mãezinha de papada aqui, vou te dar um presente. Todos os meus pacientes ganham um presentinho. Que legal. Porque, poxa, para mim o resultado é muito mais satisfatório do que para o paciente. Porque eu vou ver qual foi a minha finalização. Não paciente com alinhador, por exemplo. Eu vou lá, pego uma seringuinha de clareamento, faz essa seringuinha aqui. Da próxima vez eu quero ver como é que você tá. E eles usam no próprio alinhador, tá? Finalizou ali, ele coloca ali e acabou. Pronto. Então, esse faça mais que o combinado é muito gratificante. Que legal, essa empatia é o que a gente precisa, né? E na hora que eu li isso, eu peguei e falei, não. Que ser humano! Exatamente, doutora. Porque quando a gente pensa desta forma, eu acho que a gente já está um passo à frente, né? Pensar justamente dessa forma. Eu vou entregar mais do que está combinado. E eu achei essa frase, você coloca várias, né? Até com esse fundo aqui, né? Mas eu achei que essa daqui foi muito bacana e a gente podia, então, pessoal, para quem vai sair para trabalhar amanhã ou depois de amanhã, faça isso. Que, na verdade, esse é o intuito desse nosso bate-papo, né? Como eu Exatamente estava te falando no começo. Isso. Né? Eu não dou aula, não sou professora, eu sei que você recebe várias pessoas feras aqui, inclusive que eu já tive aula com todas elas. Mas esse bate-papo é gostoso também, que é mostrar um pouquinho para os pacientes e até para os alunos, enfim, de que forma que a gente chegou, né? Como que a gente trilhou para estar até aqui, né? Chegar até aqui. Exatamente. São anos de dedicação
tentando perceber e ler cada um, porque cada paciente nosso tem uma característica, né? Eu falo o indivíduo. Deus fez o indivíduo. Ele Sim. fez a Fernanda, ele fez Sim. o Thales. Então, cada um Sim. tem sua maneira de pensar, tem a sua criação. Sim. Como foi dentro da casa desse pessoal? É. Então, o que que ele... E engraçado que todos os pacientes, eles realmente chegam com uma dor, né? Não Com tenha dor dúvida. mesmo, né? Não só estou com dor de dente, não, uma dor. Exatamente. E eles têm uma afinidade com a gente, né? Muito legal. E aí deita ali na cadeira. Tanto é que eu gosto de manter um horário grande para cada um, porque primeiro eu quero entender o momento do paciente naquele dia, Que legal. como que você tá Isso é tão hoje. importante. E eles criam um vínculo gigantesco. Tem paciente que me manda uma senhorinha, ela, doutora Fê, você me ama? Olha que legal. Que legal. Olha o tanto que a gente não tem noção. Porque pra gente é mais um paciente que tá ali na nossa agenda, né? É. Pra eles, não. Pra eles se programam pra ir naquele dia da Isso. semana, naquele horário, no Isso. nosso consultório, no nosso Eu espaço. costumo dizer, ele pra escolheu a gente. ser né? atendido, Nós né? fomos escolhidos por ele, não é a gente que escolhe eles. Exato. Eles entraram dentro do nosso local de Exato. trabalho, né? É. Então, nós temos obrigação de acolher e tentar fazer o melhor e, se possível, entregar mais do que o combinado. É isso mesmo. Essa senhorinha, olha como é que são as coisas. Aí, voltando um pouquinho, doutor, essa questão de a pessoa, para poder fazer uma pergunta como essa, doutor, a gente pode entender que, primeiro, ela criou não uma relação de confiança, mas eu acho que isso, talvez ela não tenha isso no dia a dia de maneira tão palpável, né, doutor? Talvez ela precise fazer essas perguntas. E por ser uma senhora, como você falou, ela também já teve um caminho longo, né? Sim. E talvez ouvir isso daí para ela seja o suficiente, né? Né? Idosa, né? Paciente cheia de traumas e dores. E aí, de repente, recebe um acolhimento, É né? muito E pra legal, eles, né? Você todo transforma mesmo a diferencial. vida da pessoa. Transforma. E aí, o que acontece? Uma dica aí para o pessoal que está chegando. Provavelmente, esse paciente não vai ter queixa no final do tratamento. Não é mesmo? Porque ele foi tão bem tratado. Se alguma coisinha não ficou tão próximo do que ele gostaria, vai ser tão pequeno perto do contexto, do todo que a gente entregou durante todo o tratamento, que não pesa. Né? Aquilo ali, isso é o de menos. O importante é que eu fui muito bem tratado, o acolhimento foi legal. O resultado foi legal, óbvio, né? Porque a gente tem que entregar, óbvio, até mais. Mas os pacientes, eles têm esse compromisso e comprometimento com a gente quando a gente se mostra comprometido com eles. Com certeza, sem dúvida. Então, eu vou usar isso, pessoal. Então, quando sair de casa, pensa em entregar mais. Saia com alegria para trabalhar. Isso é importante. Os nossos pacientes, eles percebem tudo isso, né? Em tudo que você for fazer. Em qualquer situação, em casa, exatamente. Em qualquer situação. Faça o seu melhor, exatamente. Entregue mais, né? Então, Thales, agora eu quero que você coloque a imagem, aqueles dois casos. Doutor, fala um pouquinho daqueles dois casinhos. Esse aqui? Olha que legal. Esse caso foi sensacional, né? Gente, olha isso. A diferença é muito grande. É uma coisa de louco, né? E agora a gente... Agora, vamos lá. Essa é uma pacientinha que a gente fez um tratamento com Invisalign, com alinhador, né? E olha o resultado que a gente chegou no perfil da paciente sem fazer nada de harmonização, tá bom? Essa é a questão. Então, vamos voltar um pouquinho, doutor. Pessoal, eu coloquei isso, acho que foi hoje. Então, pessoal, para quem está curioso, disso que nós estamos falando, né, doutor? É disso que a gente está falando. O que o alinhador pode fazer pelo nosso paciente, ou seja, ele já faz uma harmonização sem precisar de preenchedor, sem precisar de tudo isso. Que legal. Hoje em dia, a maior parte dos pacientes que usam o alinhador é paciente adulto, apesar de que a gente faz em criança também e tem ótimos resultados em ortopedia, mesmo? tá? Que bacana, que legal. Mas vamos aqui. Sabia.
Eu sempre falo para o paciente que quando eu vendo um tratamento com Invisalign, eu estou harmonizando o paciente. É isso. É isso que nós estamos fazendo aqui, doutor. Sempre. Pode continuar. Então, olha lá, a pacientinha com a mandíbula totalmente girada, tá vendo? No sentido horário, né? Bem alongada, lábio superior aquém, narizinho, pontinha do nariz bem... E olha lá, depois do nosso tratamento com o Invisalign, olha o ângulo da mandíbula. É isso aí. Linha queixo-pescoço. Olha que harmonia que consegue Olha a num linha caso do desse. nariz, né? É uma Lábio coisa- superior em relação ao inferior. Olha o perfil dela, que lindo. Tá? Então, agora a gente pega essa paciente e a harmonização é muito mais fácil. Exatamente. Você Menos já harmonizou. produto. Exatamente. Você evita produto. Então, doutor, olha que bacana você imaginar exatamente isso. Ela te procura com essas características e aí o tratamento dela evolui e a entrega, né, um perfilzinho retinho, bonitinho. Que coisa fantástica isso daí, Nariz, né? Porque você posiciona a maxila. Exatamente. Olha a mandíbula, como que a gente consegue fazer esse movimento anti-horário da mandíbula? E consegue fazer porque você posiciona a maxila, automaticamente a mandíbula encaixa. E aí, pensando, doutor, o tecido, como você faz toda essa mecânica, né? O tecido, a musculatura, ela acompanha tudo isso, então o suporte né? Modifica. Isso. Então, o alinhador, ele tem o poder de mexer nas bases ósseas. E essa é a grande questão que o aparelho convencional não consegue nos entregar. Então, quando a gente posiciona as bases ósseas no local ideal, o tecido mole acompanha. Exatamente. Né? Porque o tecido mole, ele simplesmente acompanha o tecido duro. Exatamente. Então, quando a gente posiciona, esse é o resultado que a gente tem no tecido mole sem intervenção nenhuma. Por enquanto. Exatamente. Da Hoff, por enquanto. Porque a gente sempre tem uma cerejinha do bolo que dá para melhorar ainda. Isso. E o paciente agora, ele se acha lindo e ele quer agora. Ai, doutor, e agora se a gente fizer um pouquinho mais aqui, mexer um pouquinho mais ali? Pronto. Eu ia chegar nisso daí, um pouquinho depois, mas eu ia chegar nisso daí. Exatamente isso. Quando ele se enxerga assim, ele já está satisfeito. E aí, ele pode ou dar dica pra gente, ou especular. Doutora, qual que é a tua sugestão? O que eu poderia fazer para melhorar? Sim. E aí é a cerejinha do bolo. Aí você vai propor. Eu acho que o que acontece comigo, tá? Os pacientes finalizam super felizes. E aí eles se sentem mais bonitos. E eles se sentem mais poderosos. Tanto homem quanto mulher. Que depois a gente vai ver um outro caso que também é surreal, né? E aí eles querem, ai, doutor, e se a gente... E aí eles confiam bastante, aí pede realmente a sugestão. E se a gente aumentar um pouquinho a boca? E já dá dica, mas se a gente melhorar um pouquinho aqui? Né? E essa é a hora que a gente vai com pouco produto muito sutil, só focando na beleza que o paciente já tem. Isso, então, fazer um desenho, isso, né? Isso. Poder dar aquela finalizadinha mesmo, para poder ficar com... Eu costumo dizer, doutor, que é o seguinte, a questão da harmonização, da ortopedia, dos alinhadores, né? Aí você está falando com mais propriedade. Quando você termina tudo isso, os olhos acusam, né? Você olha, já está tudo lá. Né? Que fantástico. Melhora muito, né? Muito. Melhora muito. O paciente está muito feliz. Que bacana. Então, agora eu vou falar pro pessoal. Pessoal, tá aí, ó. Quando você faz um bom planejamento, quando você consegue até, doutora, isso vem com experiência, vem com maturidade, experiência, tudo isso, você consegue já, na tua cabeça, mais ou menos, aonde que você vai chegar. A gente já tem uma visão lá na frente, Exatamente, né? A gente já antecipa, sim. Mas isso vem com o dia a dia, com a experiência, com maturidade, né? Exatamente. Enxergar isso daí, doutor, eu costumo dizer pro pessoal lá no Harmonize, ter paciência. Sim. O imediatismo é uma coisa ruim. Você achar que vai chegar num resultado X num estalar de dedo, não é assim. Primeiro,
planejamento, informação, falar, Sim. olha, a minha intenção aqui, dentro do seu caso, eu gostaria de chegar nisso daqui. E na nossa cabeça já está desenhado onde é que a gente vai chegar, A gente já né? sabe tudo que a gente vai mudar, né? A É gente já tem muito um legal. olhar preparado, Isso, né? exatamente. Mas para isso realmente existe uma maturidade, assim, um amadurecimento dentro da profissão, passar degrau por degrau, Com conhecer um certeza. pouquinho de base óssea, um pouquinho de musculatura, Uhum. no final um pouquinho de pele, que é super novo pra gente, a gente teve que ir lá e estudar pra caramba, pra Exatamente, aprender. exatamente. Então, É é um compor, é um passo a todo, passo. né? É um passo a passo, exatamente. E aí, doutor, fica claro que o investimento na profissão é muito É importante, muito né? importante. Acompanhar aqueles que você admira, Sim. né? E aí eu vou voltar um pouquinho que a gente estava falando antes de entrarmos ao vivo, que é um pouquinho do intuito meu, doutor, é justamente criar um norte. Eu coloquei aqui o seguinte: se todo mundo que está te vendo hoje, está te acompanhando, e você fala com empolgação, com entusiasmo, vai chegar pode chegar à conclusão e falar assim, eu vou seguir os passos da doutora Sim, Fernanda. olha que delícia, né? Não é bacana, é isso? Muito legal. É isso. Isso que é legal, a o gente segredo tá poder, né, Só plantar uma sementinha Isso, ali, né? Não exatamente. desista, isso daqui eu tenho 23 anos de... Não que só esse Pronto. caso tenha ficado legal, Uhum. não é isso. Mas a gente está aí caminhando há 23 anos para chegar isso. num resultado, né? Num Exatamente. planejamento mais preciso, mais rápido. Isso. Entende por que que eu consigo um planejamento a curto prazo? Uhum. Porque a gente já vai lá, já dá o torque no lugar certo, na quantidade certa. Então, a gente consegue um resultado bem legal num curto espaço de tempo. Lógico que a responsabilidade é compartilhada. O É paciente lógico. precisa colaborar com Eu falo isso você, direto. usar as plaquinhas corretamente. Por isso que a gente faz o acompanhamento com o paciente a cada 60 dias e a gente checa junto com o clean check como tá a boquinha dele, pra gente ver se ele tá usando a plaquinha direitinho. Pessoal, para quem não tem um contato com o Invisalign, a doutora fez um videozinho que você puxou todos aqueles Todos os- pacotinhos, Que né? o final do tratamento é esse, é assim que você vai Que finalizar. legal, que Se bacana. você fizer o tratamento. Não tem erro, você concorda, doutor? Não, Não, tem erro. O não tem planejamento tá digital. Exatamente. Foi digital. Esse daqui você tá começando. Engraçado que eu peguei uma paciente classe 3 e foi muito engraçado. A placa inicial dela e a final. Sabe? Que coisa A fantástica, diferença né? é. É certeiro, né? Podemos É. dizer que é certeiro. Você vai começar o tratamento, ele vai evoluir e vai finalizar assim, Exatamente. né? É uma coisa previsível mesmo, Isso né? daqui é a sua finalização, a previsibilidade, a facilidade de higienização do paciente, né? Com certeza. Alimentação, se alimenta de certeza. tudo que ele quer. Distribuição de força, Distribuição porque você de corrige força. a questão de raiz, o posicionamento dos Exato. dentes na arcada. E por ser uma placa também ajuda bastante. Paciente em dor, né? E aí, o doutor, voltando só um pouquinho, pessoal, para vocês entenderem, a doutora começou com, mesmo antes de formar, né? Se interessou pela cirurgia, né? Foi atrás do professor, ele abraçou a tua ideia, Sim. que foi isso que aconteceu. Por que eu tô falando isso? Porque aquele que tem essa vontade, faça. Vá atrás do que você Do seu almeja, objetivo, do não teu objetivo. desista. Exatamente. Não deixa. Porque se você pensar, eu vou fazer igual a doutora, mas aí você fica lá na tua casa olhando pro teto. Ai, mas eu vou ter que acordar cedo hoje. Isso. Eu vou ter que sair daqui, vou ter que ir para Campinas para ler na Mandic, por exemplo. Vou falar um aqui só Sim. que veio à cabeça. Nossa, eu vou pegar trânsito na Marginal, vou pegar Mas trânsito tá chovendo hoje. não E dá. tá frio. Exatamente. Você não vai chegar onde Tem você que quer. focar, né? É igual um Exatamente. planejamento mesmo. Faça um Mesmo planejamento. Target, Onde eu quero você tem que ter chegar. um ponto, um E objetivo, só um alvo. para quando você conseguir, né? Isso. A Juliana falou isso. Se você quer chegar aqui, você vai até aqui. Aí depois, se você quiser seguir... Quando você chegar, você
reformula o seu planejamento. Isso, exatamente. Exatamente. Pode ser que você não faça um caminho reto, né? Porque a gente não acerta sempre. Tortuoso, pode ser né? tortuoso, não tem problema não. Se você chegar lá... Então, eu comecei com um consultório com uma cadeira, depois eu fui para uma clínica com 4, agora a gente está indo para um instituto. Então, mas é uma trajetória. Exatamente, é uma evolução. É uma evolução. Que bacana. Eu vou falar de uma coisa aqui, doutora, que eu vou linkar com a ROF, que a grande maioria entende. Porque é o que nós estamos falando, a ROF é tudo isso daí. Sim. Porém, antes disso, vamos falar do outro casinho? Otário, põe o outro caso, por favor. Aí, nossa, doutora. Esse caso Que também coisa de louco. sensacional. Que coisa de louco, gente. Saber Não que a gente tem consegue nada chegar nisso. de harmonização por enquanto, tá? Isso que eu ia Você queria me falar. perguntar, né? Falar, esse daí já tá harmonizado. Vamos lá, então fala pro pessoal. Não tem nada de Paciente harmonização. super classe 2, né? Extremamente, a gente não consegue nem visualizar o lábio inferior do paciente. Linha queixo e pescoço, 0. Mento, super pobre. Esse paciente, a gente usou bastante elástico. Né? Então, pessoal, para vocês entenderem, o queixinho dele, a mandíbulazinha dele estava lá atrás, escondidinha. Esses elásticos, eles fazem um movimento para jogar essa mandíbula para frente. Para poder tentar chegar nisso daqui. Exatamente. E é legal que quando a gente posiciona as bases ósseas, olha o nariz, como melhora a olheira do paciente, olha como a maxila... Dá a impressão, doutora, lógico, a foto tem um pouquinho, a iluminação é um pouquinho diferente, mas presta atenção, a gente pode perceber ou interpretar que foi feito algo na região de olheira dele e não foi feito, né? Não foi feito. É só reposicionamento ósseo por conta... E aí me perguntam, mas é paciente adulto, essa doutora tá, viajando, como que vai... Por conta de ser encapsulado. Então, se hoje eu tenho uma medida transversal X e eu vou evoluindo essa medida e ele está encapsulado, ele tem neoformação óssea. E essa neoformação óssea transversal faz com que melhore toda a parte média, né, da face. É o que nós falamos, né? Se você faz a base, o tecido, o que tá fora acompanha. Você já tem um ganho, né? Exatamente. Aí, logicamente, que agora, nesse caso muito legal, né? Um paciente rejuvenesce, você fica, né? E todos os casos, tá? Todos os pacientes eu expando, todos. E o poder de expansão do alinhador é sensacional. Que coisa impressionante. Expande demais. E é legal, né? Expandir, porque a gente vai perdendo o osso. Exatamente. Então, essa expansão é sensacional. Então, esse ganho transversal, como a gente já conversou, é bem legal. Reposiciona os tecidos e tal. E, na maioria dos casos, lógico que daí não são todos, eu aumento a dimensão vertical. E aumentar a dimensão vertical é tudo que a gente quer. Com certeza. Que vai rejuvenescer demais. Super o paciente. Demais. Então, imagina que a gente aumenta aí essa dimensão vertical, o quão a gente melhora o bigode chinês, a papada do paciente. Exatamente. Então, a gente vai harmonizando. Olha como a gente harmoniza o paciente. Tá o link, né? Que a gente veio conversando, né? Que nós falamos assim, eu falei, doutora, a gente vai levar isso muito a sério no sentido de... vale muito. Vamos linkar os Mas eu tenho esse olhar, eu acredito que eu tenha esse olhar do alinhador, acho que porque eu também sou uma harmonizadora, porque eu também tenho uma noção de... Bom falar isso, bom fazer essa observação. Não é mesmo, porque senão você fica ali muito... A visão tem que ser holística, você tem que olhar o seu paciente. É que nós que já somos harmonizadores, a gente tem um olhar diferente, enxerga né? diferente. E isso é treinado também, não é que quando a gente começou no primeiro curso, eu já olhava e falava, nossa, esse paciente precisa aumentar a dimensão, né? Então, olha que coisa... bacana, doutor. Que eu sempre falo. Vai chegar alguém pra gente e vai falar assim, mas você já tem um olhar clínico, você não sei o quê. Calma. Nós não fomos assim sempre. A vida nossa não... Você não tinha isso, talvez, vou falar de 18 anos atrás, porque você já tinha 5 de profissão,
que já tem um peso, Sim. mas há 18 anos atrás você não tinha esse olho. Isso aí a gente vai construindo, a gente vai Exato. trabalhando, o negócio vai acontecendo e você começa a ter essas percepções, Isso. né? Eu acredito bastante que a gente tem sim um talento natural. Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso eu acredito, que a gente tem um talento natural Uhum. ali de lidar, porque nossa Com profissão é certeza. uma profissão árdua, né? Não é fácil, não. Tem um talento natural. Agora, você ficar expert no que você faz, ou pelo menos num conjunto de coisas ali que traz um resultado, um mesmo resultado sempre, é muito treino. É Demais. treino todos os dias, durante anos e nunca Isso. parar. Exatamente, nunca parar. Exato, tem que seguir firme ali no objetivo. É. Então, esse olhar, nossa, no começo, quando a gente começou a harmonização, você olhava e falava, meu, não estou conseguindo enxergar o que o professor está falando, eu vou começar Isso. por onde? Vamos fazer um planejamento de um caso. O que a gente vai fazer? Putz, vou começar com o bigode chinês, que hoje a gente sabe que é o último que a gente vai fazer. Exatamente, você começa a estruturar por cima. Não Mas, é? doutora, que você foi iluminada de falar isso daí, doutor, porque assim, de fato, não vamos muito longe, né? 2016, 17, a harmonização começando a pegar força, vamos dizer assim, né? Os cursos aí, e aí a gente não tinha o olhar do professor. Então, a gente está falando de uma coisa recente, que foi esse dia para trás, 2017, né? Sim. E hoje a gente olha e consegue Visualizar o que está faltando. Então, vamos fazer aqui um teste, vai. O que a gente poderia mais fazer nesse... Agora, esse paciente finalizou o tratamento com o alinhador, né? Ele tá bem legal, o resultado foi sensacional. Muito, a gente conseguiu ganhar muito. sem Ele ortognática. poderia ficar assim, né? O entre importante aspas. também é a gente ressaltar que esse paciente, a primeira opção teria que ser ortognática, né? Com certeza. Esse é um tratamento só de ver ele lá na eleição primeira. ortognática. Então, a gente sempre joga muito aberto com o paciente. A gente é sempre sincero. Olha, tem essa opção. Você quer? Se você quiser, a gente também consegue preparar você Eu vou preparar tudo ortognática. e se você vai pro cirúrgico. Aí você vai para cirurgia. Tem pacientes que optam para cirurgia. É, né? Não são todos. A menor parte, 10% dos pacientes. Tá? Então, a gente conseguiu fazer, o paciente optou por fazer o alinhador e a gente finalizou, tá excelente, ele tá feliz da vida, mas a gente sabe que a gente pode melhorar um pouquinho mais. Com certeza. E aí que entra a harmonização, Isso. Né? A rino daria para fazer, tem muita coisinha, Daria detalhes que daria para fazer. Isso, uma ali. mandíbula para poder deixar mais desenhadinha, né? Enfim, é isso. Essa é a questão. Se terminou desse jeito, ele pode estar 100% satisfeito, mas se ele perguntar pra gente, né? O que você acha que poderia ser feito aqui, doutor? Realmente, se você fizer uma mandíbula nele ali, fizer uma rinozinha nele, fica bem legal. Vai Ao passo lindo. que se a gente fosse harmonizar esse paciente da forma com que ele chegou... O resultado... Quanto tempo a gente precisaria para chegar nesse resultado, harmonizando, o paciente volta? Porque a gente sabe que a gente também não consegue entregar tudo de uma vez. Não tem como. A harmonização passo a passo, é uma construção. Exatamente. Né? Então, olha só. Doutora, quer que eu fale uma coisa? Sair daquilo lá, para a gente poder chegar a algo próximo, nós teríamos que ter... uma sensibilidade e um planejamento absurdo dentro da ROF do que a gente lida no nosso dia a dia. Sim. A minha percepção, doutor, é o seguinte: quando você faz isso aqui, quando você faz você tira ele de classe 2 e traz para cá, na verdade não... Você quase zera o problema, né, doutora? Exatamente. Não sei se eu fiquei olhando as duas fotos, é lindo demais. A gente que é apaixonada pelo que a gente faz, né? A gente fala, poxa, mas sem cirurgia?
sem harmonizar, a gente consegue chegar num resultado. O paciente adulto, né? Esse que é o maior. Isso, exatamente. É um questão, desafio, né? O paciente um desafio, adulto. E, doutor, uma curiosidade, eu não sabia que os alinhadores tinham tamanho e poder de expansão. Super. Que legal. Expande bastante. É. Tá vendo? É onde eu falo. Nunca a gente sabe tudo. A gente pode ter uma ideia de muita coisa, mas saber tudo, isso não... Você deu uma aula aqui, doutora. Imagina, não. Deu uma aula. Compartilhar um pouquinho e mostrar para as pessoas que, ó, a gente consegue. Não, isso é... Se dedica, vai isso eu no acho foco. fantástico. E não pare mais de estudar, principalmente, Não. né? E é contínuo, né? É o que nós falamos. O estudo, ele é contínuo. Sim. Né? Deixa E eu aí ver. O paciente eterniza a gente, né? Eterniza. E, na verdade, enxerga a gente com os olhos diferentes, na verdade, né? Porque quando ele tem um resultado, doutor, tipo esse aí, vamos falar desse caso, que é o caso que está ali, que está mandando, né? Vamos dizer assim. Quando chega num caso desse, eu acho que, ainda que ele não fale, doutor, a gente consegue perceber na hora que a gente finaliza e fala assim, ó, terminamos o seu caso, que bom que você contribuiu, E aí, eu vou voltar um pouco, doutor, que eu me perdi. Quando você falou do resultado, doutora, que é além de ser uma construção, se você falar que ele tem que usar por 22 horas, né, durante 7 dias, quando ele sai do consultório para frente, a gente não tem responsabilidade sobre o paciente. Ele está lá fora, ele tem que ter plena consciência. Mas você sabe que a vantagem do alinhador é essa também, essa liberdade de você, não quero usar. Estou consciente. Que vai atrasar, que não vai... Eu estou consciente, mas essa liberdade também é bem legal. Claro, eu trabalho muito isso com os meus pacientes, sabe? Que bacana. Esse radicalismo não funciona muito mais hoje, não é mesmo? Não. Você tem que usar... Você pressionar isso, não falar, funciona. ficar pondo medo, vamos colocar entre aspas, né? Exatamente. Se você não usar, não sei o que... Tá tudo bem, né? Desde que a gente bata um papo bem bacana, olha, tá tudo bem, tá? Caso você não siga essas horas, estica um pouquinho a placa. E por isso o acompanhamento. O Aitero é legal no consultório por isso. Porque a gente consegue fazer a digitalização ali na hora e faz uma comparação com o clean check lá do planejamento. Que bacana. Então, esse cuidado que a gente tem com o paciente, ele gosta muito. Sem dúvida, né? sem dúvida. E aí que vai criando todo o vínculo, que é o que a gente vem trazendo bastante aqui. Né? De que forma que a gente tem que trazer esse paciente para o nosso lado? Né? De que forma que a gente vai minimizar os problemas lá na frente? Porque problema a gente sempre vai ter. Direto. Né? Eu falo para minha equipe que assim, vamos sair de casa pensando, vamos evitar o maior número de problemas. Exatamente. Porque a gente está lidando com pessoas, as pessoas chegam cheias de dores. E a expectativa. Expectativa do paciente, o que ele busca daquele tratamento, o que ele espera. Então, eu acho que a forma com que você lida com o paciente, conduz o paciente, é o que a gente consegue lá na frente ter o sucesso. Eu não tenho dúvida.